Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É, Alguns detalhes aqui sobre Bartimeu são é, muito reveladores. Primeira coisa que nos informa o texto é o nome do seu pai. Então, o seu pai se chamava Timeu. E a Bíblia não narra, mas a história conta que Timeu ele liderou uma rebelião na Judéia contra o governo romano. E ele foi preso, foi capturado, e a sentença para um rebelde que o Estado romano dava era a execução. Ele foi executado. Mas os romanos também tinham, além da execução para o rebelde, o líder, eles tinham uma outra questão em relação ao líder de uma rebelião, que era arrancar os olhos do filho para que o filho não tentasse se vingar dos romanos ou levantar uma outra rebelião. Então, é, é possível que Bartimeu ele não nasceu cego, mas ele ficou cego por causa da ação do seu pai. Espiritualmente falando, todos nós éramos cegos espiritualmente porque nós herdamos a culpa dos nossos pais espirituais, Adão e Eva. O pai de Bartimeu, o que ele fez, gerou a cegueira no filho. O que Adão e Eva fizeram, gerou cegueira espiritual em sua descendência. E alcançou a todos nós. O livro de Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos em trevas. E é por isso que Jesus, para quem está em trevas espirituais, Jesus se apresenta: eu sou a luz. Eu sou a luz. Mas de que adianta a luz para alguém que é cego? A luz só tem utilidade para quem enxerga. Ela não faz diferença para quem é cego. Bartimeu, ele vivia, poderíamos dizer, uma herança não abençoada. Ele vivia a consequência do pecado do seu pai, da ação rebelde do seu pai. E muitas vezes nós precisamos entender que Bartimeu aqui representa cada um de nós espiritualmente falando. E que Timeu, o pai de Bartimeu, representa nossos primeiros pais, Adão e Eva. E por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós já nascemos com essa cegueira espiritual. Ou seja, mesmo que eu queira, eu não consigo enxergar Jesus, mesmo ele estando perto, sem que ele primeiro me cure, sem que ele primeiro me perdoe.
me salve, me dê a vida eterna. Para Bartimeu poder ver Jesus, ele precisava primeiro ser curado. Para que eu possa, eu que nasci com essa herança dos nossos primeiros pais, para que eu e você possamos ver Jesus, nós precisamos ser curados, nós precisamos sermos perdoados. No campo espiritual, a cura para Bartimeu restaurou seus olhos físicos, mas no campo espiritual, para que seus olhos espirituais sejam restaurados e você possa ver Jesus, você possa ver o reino de Deus, você precisa ser perdoado. E talvez nós possamos realmente acreditar nessa história que se conta sobre Bartimeu, porque há um detalhe aqui no versículo 49, que era algo que os romanos faziam quando eles cegavam alguém. Quando Jesus manda chamar Bartimeu, o versículo 49 nos dá a informação de uma ação de Bartimeu. Versículo 50, fala assim: lançando a sua capa para o lado. Lançando a sua capa para o lado. Porque quando os romanos cegavam alguém, eles davam uma capa. Então a sociedade sabia que quem tinha uma capa, aquele tipo de capa dado pelos romanos, foi alguém que havia sido cegado por eles. E quando Jesus nos chama, todos nós temos uma capa para abandonar. A capa para Bartimeu era uma chancela romana dizendo: ele tem a nossa autorização de pedir esmolas. Ele está debaixo da nossa autorização para ser um mendigo. A capa tinha esse significado. Mas quando Jesus o chama, olha que coisa linda. Ele já cria que não ia mais precisar dela. A fé vem antes do milagre, não vem depois. A fé enxerga antes do milagre estar materializado. Então é muito significativo. Quando ele sabe que era Jesus, ele não podia ver, mas ele podia clamar. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um clamor tão intenso que as pessoas, discípulos, ficaram incomodados. Fica quieto. Não, mas nenhum clamor é ignorado por Jesus. O que parou Jesus naquela caminhada, Jesus estava saindo da cidade, diz aqui a narrativa. Ele não estava entrando em Jericó, ele estava saindo. Bartimeu é alcançado pela graça de Jesus nos 45 minutos do segundo tempo. Estava saindo de Jericó. Foi o último ato de Jesus ao sair de Jericó. E ele começa a clamar. Um clamor sincero, um clamor autêntico, nunca é ignorado por Jesus. E Jesus ouviu aquele clamor, e Jesus, ele para libertar Bartimeu da herança maldita do seu pai. Os romanos representam para nós aqui a ação do inimigo, que não quer que nós vejamos Jesus, quer cegar os nossos olhos e usa a ferramenta chamada pecado. Mas Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Quem nele crê é liberto do pecado e tem a garantia da vida eterna. O clamor de Bartimeu deve ser o seu clamor, deve ser o nosso clamor. Quem clama como ele clamou a Jesus, recebe a atenção de Jesus. Se você quer parar Jesus para te dar atenção, clame a ele, como Bartimeu clamou. E Jesus, ele liberta Bartimeu da herança maldita do seu pai e do castigo dos romanos.
Jesus, ele ao curar Bartimeu, ele liberta Bartimeu da herança maldita do seu pai, filho de um rebelde. Ele tinha esse estigma: você é cego porque seu pai se rebelou contra Roma. Por isso que você é cego. E Jesus livra Bartimeu da sentença dos romanos. O que Jesus fez para mim e para você e para todos nós na vida de Bartimeu é o que ele fez na nossa vida quando nós aceitamos o seu chamado. Por que Jesus fez isso na vida de Bartimeu? Porque quando Jesus chamou Bartimeu, ele foi. O clamor de Bartimeu fez Jesus parar. Mas a chamada de Jesus fez Bartimeu largar a única coisa de valor que ele tinha. Sua única segurança, que fazia com que as pessoas da cidade não o maltratassem, não batessem nele como um mendigo. Sabiam, esse mendigo está debaixo da autoridade romana. Ele largou. Porque eu quero que você entenda isso. Nada que você tenha que seja bom para você vale mais do que ter Jesus na sua vida. A capa era uma coisa boa para ele, mas Jesus valia mais do que aquela capa. A capa dava segurança na cidade, dava autorização para ele mendigar, mas ele sabia que a capa valia muito menos que Jesus. Por que às vezes nós hesitamos em largar as nossas capas e aceitar o chamado de Jesus? Porque nós não temos o discernimento de Bartimeu. E o que Jesus tem para me dar é maior do que o que eu tenho para abrir mão. O que Jesus tem para dar a você é maior do que o que você tem para abrir mão para encontrar-se com Ele, para ter a sua vida transformada por Ele. Bartimeu sabia disso. O clamor de Bartimeu faz Jesus parar. Mas a chamada de Jesus tirou Bartimeu do seu lugar de conforto. De certa forma, não era agradável, mas era confortável. Eu sou um mendigo legalizado. Eu tenho autorização para viver da esmola das pessoas. Eu tenho um certo respeito, me tratam bem, me levam aqui e acolá. Porque sabem o que significa essa capa. Mas nada que esta vida possa te dar, nada que os homens possam te dar nesta vida vale mais do que aquilo que só Jesus pode te dar. Então, você estaria disposto a abrir mão da sua capa? O que é a sua capa nesse momento da sua vida? O que é que faz você ficar apegado a essa capa? Sua noção de segurança? Sua noção de conforto? Se alguém falasse para você assim: se você me der uma nota de R$ 50, eu te dou R$ 500. Você não acharia bom? Eu ia falar assim: você está brincando, né? Fala sério. E a pessoa falaria: não, é sério, se você me der 50, eu te dou 500. Mas é isso que estava acontecendo na vida de Bartimeu. A troca que você faz com Jesus, quem sai em vantagem é você. Porque o que Jesus te dá, você dá 50, ele te devolve 500. A capa não vale a bênção que Jesus tem para te dar. A vida de Bartimeu foi transformada, porque quando Jesus o chama, ele atende o chamado. Quando Jesus o chama, ele tem aquela atitude de fé. Essa capa, não quero mais saber dela. Ela faz parte do meu passado, está fora da minha vida. Eu caminho para aquele que me chamou. Eu caminho em direção a Jesus. Então, 3 coisas para Jesus nos libertar da herança pecaminosa dos nossos pais e para o castigo eterno. Nos poupar do castigo eterno. Precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, ouvir e atender o seu chamado.
ouvir e atender o seu chamado. Bartimeu ouviu, mas ele não ficou quieto. Ele não ficou parado. Quem está me chamando é Jesus, eu vou imediatamente. A Bíblia diz que ele deu um salto. Ele não foi devagarzinho se encontrar com Jesus. Ele falou, é Jesus, eu dou um salto. Então, primeira coisa, atenda ao chamado de Jesus. Segunda coisa, largue a sua capa. Largue a sua capa. Deixa de lado. Deixa ela para trás. Você não vai se arrepender. O que Jesus tem para você vale muito mais do que as capas que você recebeu nesta vida. Terceiro, seja humilde com Jesus. Quando Jesus chega, na verdade, quando Bartimeu chega na presença de Jesus, Jesus sempre testa a sua humildade. Tá? Preste atenção nisso. Jesus, antes de operar na sua vida, ele sempre vai testar o seu nível de humildade com ele. Você vê isso em todas as narrativas da Bíblia. Porque Bartimeu está clamando, visualiza a cena. Jesus escuta, mas não vai até ele. Jesus fala para os seus discípulos irem amá-lo. E Bartimeu tem que vir até Jesus. Isso é uma demonstração do ato da vontade da pessoa e da sua decisão, da sua escolha. Jesus nos ensinando, olha, como é que isso acontece? Como é que eu ajo e como é que você tem que agir? Para que o nosso encontro seja um encontro transformador. Jesus manda chamar Bartimeu e ele não demora, ele atende de imediato, ele se levanta. E quando Bartimeu chega na presença de Jesus, há um grande teste de humildade. A pergunta que Jesus faz foi um teste de humildade, porque Jesus pergunta a Bartimeu o seguinte: o que você quer que eu faça? Quem não é humilde não responde a Jesus como Bartimeu. Ele não se sentiu desrespeitado nem afrontado. Porque ele poderia, mas Jesus, espera aí. Se o senhor sabe que eu sou cego, o senhor está vendo minha condição, está me perguntando o que eu quero. Mas Jesus, não é que ele não sabia o que Bartimeu queria, não é que ele não sabia o que ia fazer. Jesus testa a nossa humildade antes de transformar a nossa vida, antes de operar milagres na nossa vida. E Bartimeu passou no teste, porque Bartimeu responde naturalmente. Ele fala para Jesus no verso 51, mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender é sermos humildes com o Senhor Jesus. Nas respostas que nós damos a Ele. Na maneira como nós oramos, como nós falamos com Ele. Às vezes, nós afrontamos, nós o contestamos, mas esse tipo de atitude não nos leva a experimentar grandes milagres. Veja que ele fez o mesmo teste com a mulher sírio-fenícia. Lembra dela, da história dela? Mesmo teste. Antes do milagre, antes da operação. Olha, eu não vim para vocês agora, não é a sua hora. Essa é a hora de Israel. E ela responde com humildade, ela fala, sim, Senhor, eu sei. Jesus, eu não discordo do Senhor. Quem sou eu para te contestar, para discordar, para tentar te corrigir? Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Sabe, não deixe fugir milagres que Jesus pode fazer na sua vida, porque falta humildade nos seus lábios para com Ele. Às vezes,
nós que já somos dele, nós pecamos nessa audácia da maneira como nós respondemos às suas perguntas. Falamos assim: "Ah, o senhor não sabe? Por que que o senhor está me perguntando? O senhor já sabe disso." Uma forma assintosa de falar com Jesus, que demonstra que o nosso coração não está preparado para receber o sobrenatural que ele pode fazer. Então, três coisas: atenda o seu chamado, largue a sua capa e seja humilde. São três coisas que não são impossíveis de nós fazermos, concorda? O que são essas três coisas por uma ação de Jesus que pode mudar o meu destino material e eterno? Jesus mudou o destino dele material e eterno. Nunca mais Bartimeu foi aquele Bartimeu. Era um outro Bartimeu. Porque Jesus tinha mudado a história da sua vida. Acabou com a herança pecaminosa, acabou, eliminou o castigo dos romanos na vida dele e ele se tornou um novo homem. Vamos ficar em pé? Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Porque Jesus curou o cego Bartimeu? Porque Bartimeu tinha uma herança. Ele não podia ficar livre por conta própria. Nós não podemos ficar livre da herança pecaminosa de Adão e Eva por conta própria. Jesus entrou em Jericó só por causa de Bartimeu. Jesus pode estar aqui hoje à noite só por causa da sua alma, só por causa de você. Jesus curou Bartimeu porque Bartimeu não podia escapar sozinho, se ver livre daquele castigo. Nós também não podemos nos ver livre do castigo eterno sozinhos. Sem Jesus, a história de Bartimeu não seria modificada. Só Jesus poderia modificar. E Bartimeu, ele teve as atitudes corretas. Você está disposto a ter as atitudes corretas? Jesus te chama, você atenderá ao seu chamado. Você vai fazer como Bartimeu, não vou perder mais tempo. De um salto, eu vou atender esse chamado. De um salto. Já demorei demais para atender esse chamado de Jesus. Hoje à noite não. De um salto eu quero atender esse chamado. Você está disposto a largar sua capa? O que é a sua capa? Suas amizades? Seus grupos? Seu dinheiro? Sua profissão? O que é a sua capa? É Jesus ou a capa? Você vai ficar com Jesus ou com a capa? Tem coragem de largar a sua capa? Você largaria a sua capa? Hoje é a noite de você ser humilde com Jesus. Falar: Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso mais de ti do que o Senhor precisa de mim.
Vamos orar juntos. Oremos. Senhor Jesus. Pode repetir em voz alta, vamos repetir juntos. Senhor Jesus. Eu sou como Bartimeu. Eu tenho problemas que eu não posso resolver. Eu herdei a inclinação para o pecado dos meus primeiros pais, Adão e Eva. Eu não posso ficar livre dessa herança sem a tua ajuda. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E eu vivo debaixo das consequências. Eu não quero enfrentar o castigo eterno. E eu sei que só o Senhor pode me salvar. Ouve o meu clamor nesta noite. Eu te peço, me perdoa, me salva, me livra do castigo eterno. Eu reconheço que sem ti isso não é possível. Senhor Jesus, eu aceito o teu chamado. Eu creio que neste momento, no mundo espiritual, o Senhor está mandando me chamar. E eu quero atender esse chamado. O Senhor me chama, eu quero ir ao teu encontro. Eu quero largar, deixar de lado a minha capa. Aquilo que me dá uma aparente segurança. Aquilo que me autoriza a manter a minha vida como ela está. Como é bom, Senhor, ouvir o Senhor me chamar. Eu não quero dizer não a esse chamado. Eu vou atender o teu chamado. Senhor Jesus, eu quero ser humilde diante de ti. Eu não quero que o orgulho impeça que o Senhor venha agir na minha vida e no meu coração. Por isso que eu faço essa oração. Sou sincero. É o que eu quero. É o que eu preciso. Eu reconheço isso. Eu faço essa oração. Repita essas palavras como se fossem minhas. Permaneça com seus olhos fechados, sua cabeça curvada. Você que fez essa oração, talvez pela primeira vez na sua vida, você entendeu quem é Jesus para você. E você gostaria de, hoje à noite, falar, pastor, hoje à noite foi diferente. Eu fiz essa oração e foi diferente para mim. Porque eu realmente compreendi o que eu preciso e que só aquilo que só Jesus pode me dar. Você fez essa oração, você quer que eu faça uma oração por você? Levante a sua mão onde você está e eu vou fazer uma oração específica. Eu tenho uma mão levantada, mais uma outra mão. Uma segunda mão já levantada. Uma terceira. Uma quarta, uma quinta. Será que você pode ser a sexta mão levantada? Deixa a sua mão levantada, eu vejo uma sexta ali. Bom? Vocês que levantaram a mão, vem aqui então. Você me disse, pastor, ore por mim. Sai do seu lugar. Você que levantou a mão, essas 6 pessoas ou mais.
Eu quero orar agora por você, especificamente pela sua vida. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar aqui, chegar para cá. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos orar agora. Eu vou orar por vocês. Antes de eu orar por vocês, vamos repetir essa oração em voz alta. Senhor Jesus. Só vocês aqui na frente, né? Senhor Jesus, eu me vejo nessa mensagem como Bartimeu. O Senhor falou ao meu coração e eu creio que eu ouvi a tua voz. Eu preciso de ti, Jesus, como Bartimeu precisou de ti. Eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me livre dessa inclinação para o pecado que eu herdei de Adão e Eva, porque eu não quero mais ela, mas eu não posso me libertar dela, mas o Senhor pode. Senhor Jesus, me liberta dessa inclinação para o pecado. Eu te reconheço na minha vida, nesta noite, aqui nesta igreja, nesta noite, é a minha Jericó, é o lugar que eu me encontro contigo. E eu declaro que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou o teu sangue para me perdoar e me libertar, mudar a minha vida presente e me dar uma vida futura contigo, uma vida eterna. Jesus, eu me rendo a ti e me ajuda a sempre que eu ouvir a tua voz, a te responder com rapidez, com coragem, largar a capa, te obedecer e ser humilde contigo. Me aceita, me perdoa, me lava com teu sangue. Eu faço essa oração com sinceridade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar.